Nika, o Deus Sol, tem os poderes mais ridículos do mundo. Uma força parecida com a dos desenhos animados, mas geradas através da sua borracha e, claro, da criatividade de Luffy. Mas todo Deus que se preze tem um seu demônio particular como inimigo. E ao que parece, sim, parece verdade que Saturno confirma não só o funcionamento de um novo sistema de poder, mas também os poderes de Imu-sama. Quer saber mais sobre o demônio primordial do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E esse episódio de One Piece é pra deixar qualquer um bem, porque, meus amigos, essa introdução de Saturno animada nos revela muitas coisas. Um novo sistema de poder e, mais ainda, qual é o poder de Imu-sama. O mangá deixou algumas dúvidas quando essa cena apareceu, só que a animação, meus amigos, os animadores têm trabalhado muito próximo do Oda para fazer alguns episódios desde o ano. E sim, parece que temos uma confirmação histórica dos poderes de Imu-sama e como funciona os poderes também dos Gorosei. Assiste até o final desse vídeo, tá muito legal. Antes um recado rapidinho, tá bom? Tá rolando a ação aí da motoca que eu tô fazendo, tá bom? Então você pode ganhar uma motoca ou 23k no seu Pix. Na hora, só 5 centavos. É a motoca que era do meu irmão, ele não quer mais. Ele sofreu uma tentativa de assalto, desencantou com a moto, então tô passando pra frente. Já tá quase 50% vendido. Só 5 centavos você pode mudar a sua vida, tá bom? Pode ficar tranquilo porque eu entrego essa moto em qualquer lugar do Brasil, documentado, tudo no seu nome. Ou se você quiser, é o preço da moto direto na sua conta. 5 centavos para mudar a sua vida. Clica no link aqui e aproveita, beleza? Pronto, recadinho dado, vamos lá falar tudo de um dos melhores episódios de todo One Piece. Então vamos lá, meus amigos, nossa história começa com todos os pacifistas obedecendo às ordens de Atlas e então se virando contra os marinheiros. O Vegapunk caminha pelos céus com suas rodas feitas em parte das mesmas propriedades das nuvens do céu, o que permite uma rota de fuga aérea para Vegapunk e companhia. Eles buscam Bonnie enquanto fogem. Sanji usa o seu radar de damas e a localiza. Um radar sem embasamento científico, mas que Vegapunk acredita funcionar muito bem. Grande destaque, né, para a velocidade do Sanji se movendo em direção ao resgate. Na minha humilde opinião, Sanji é o humano mais rápido de todo One Piece. Lembrando que não dá pra colocar Kizaru na jogada porque tem uma Akuma no Mi. Agora o Sanji não tem nada de fruta, né? Só o seu exoesqueleto, alteração de DNA. E sim, na minha opinião, ele é o ser humano mais... ficou invisível contra o Queen, né? Como é que não é o mais rápido do mundo? Bom, a Bonnie tá lutando lá contra os marinheiros. Ela usa um novo ataque chamado NDE, que em tradução livre fica como uma experiência de quase morte. Ela dispara uma arma contra os marinheiros e eles alucinam com suas próprias mortes. Esse poder da Bonnie eu acho simplesmente fantástico, tá? Eu estou adorando a versatilidade que Oda vem dando a Bonnie com o seu fruto, indo além de apenas alterar visualmente a idade. Depois disso, Bonnie enfrenta dois vice-almirantes. Um deles está segurando um longo bastão com uma enorme concha na sua ponta. Esse marinheiro tem uma Akuma no Mi que quase com certeza você não reparou, mas ela fica mais evidente na segunda vez que ele aparece. Dá pra ver o formato dos pés e uma cauda. E olhando para o nome do seu ataque, presumo que ele tem a fruta do diabo da lontra. E faz mais sentido quando você pensa em como as lontras adoram ameijoas, que é exatamente essa concha que está na ponta da sua arma. A outra vice-almirante é chamada de Bluegrass e ela comeu a Nori Nori no Mi, que é a fruta da equitação, que é a versão da Gaula, que permite ela controlar tudo que ela monta. Bluegrass está montando um dos pacifistas que, mesmo com as ordens de mirar nos marinheiros, não pode fazer nada perante o poder dessa fruta e por conta disso, Bonnie não pode lutar contra ela, porque senão ela vai lutar contra o seu pai. Cada uma dessas máquinas tem a aparência dele. Mas eis que nosso príncipe chega. Sanji desce do Vegapunk e salva Bonnie bem a tempo. Mudamos para o Luffy versus Kizaru, ambos estão arfando, mostrando uma batalha bem equilibrada. O Luffy quer ficar entre o Almirante e Vegapunk e tem conseguido até agora. Kizaru mais uma vez se move com sua luz com Luffy no seu encalço e é então que nessa fração de segundo um calafrio gélido percorre a espinha de todos na ilha. Uma presença sombria chega na ilha de Egghead. Uma ordem ecoa
por todo o local dizendo para os pacifistas pararem. E o único capaz de substituir tal ordem não era outro senão um dos anciões. Uma ordem é emitida aos marinheiros. São Saturno está desembarcando em Egghead. Ninguém abaixo de vice-almirante tem permissão de vê-lo. A autoridade máxima do mundo faz a sua entrada em uma das cenas mais sinistras de todo One Piece. Um círculo mágico, um pentagrama com 5 pontas e o número 5 estampado nele aparece no meio de Egghead, junto com explosões de fogos e raios negros. Dele, uma sombra negra. Ó, até arrepiei. Um marinheiro olha para o círculo do medo, se perguntando se estava diante de um monstro. E com o olhar, a sombra faz a cabeça do marinheiro explodir. Aquele era São Saturno e... uau! Podemos ver Saturno claramente. A parte inferior do seu corpo é de uma aranha, como a de Black Maria, mas com um padrão em formato de chamas. A barba e o cabelo de Saturno tornaram-se nuvens fluídas. Ele também tem uma nuvem negra envolvendo o seu pescoço, como Lute e Kaku, uma nuvem que parece indicar ser uma Zoan desperta. Essa cena eu achei uma das melhores cenas dos últimos arcos, porque dá pra você sentir a tensão quando o Saturno aparece. Ele causa um calafrio em todos na ilha e em nós também. Foi insano, e a aparência desse seu poder lembra muito um yokai do Japão chamado Ushi-Oni ou Gyuki. E aqui precisamos falar do que pra mim é a maior bomba de toda a série quando o assunto é Akuma no Mi e poderes, e é esse círculo mágico. Isso é definitivamente o maior mistério que vimos até agora em Egghead. Todo o resto, robô antigo, tecnologia, Akuma, eles parecem ter explicações enraizadas em coisas que já ouvimos ou entendemos, como o reino antigo, mas esse círculo mágico, meus amigos, não se encaixa em nada que já vimos de poderes dentro dessa série. E como os números do círculo dizem 5, é provável que os outros anciões tenham seus próprios círculos com seus próprios números. E o círculo que teleporta Saturno parece ter o seu próprio poder. E por que isso não parece com nada que já vimos? Temos a fruta do Blueno, ou o mundo dos espelhos, da Brulé, mas aqui é o seguinte, galera, o círculo que teleporta o Saturno parece ser um poder totalmente fora dele, porque até hoje não vimos um Zoan capaz de se teleportar. O Ushi-Oni, o Gyuki nas lendas de yokais não tem qualquer tipo de poder próximo a esse, por isso que é algo muito único na série. Mais ainda, como é um pentagrama, é um símbolo por diversas vezes comumente associado ao diabo, quando encontrado dentro de um círculo de invocação, o que vemos aqui com Saturno não é apenas um Zoan se transformando, é como se eles estivessem convocando o próprio demônio. Poderiam os Goroseis serem demônios originais? Os demônios que estão aprisionados hoje em frutas? A frase do Sabo de ter ido parar no inferno quando eles se transformaram parece muito mais literal. Curiosamente, o surgimento desse Saturno aqui parece muito com magia negra, né? Em Wano, lembram que eles chamam as Akumas no Mi de bruxaria? Não só isso, no time skip, o Brook foi parar lá na ilha Nakamura, que o lugar está completamente devastado, as pessoas viviam na pobreza e por conta disso eles decidiram fazer um ritual de invocação de demônios para resolver os seus problemas. E foi durante o exato momento que eles estavam fazendo um ritual com o mesmo pentagrama que vemos aqui, que o Brook pousou depois que o Kumo enviou. E nesse círculo eles queriam realmente invocar o demônio, Satanás. E tendo pousado precisamente durante o ritual, o líder Pecori e seu povo acreditavam que havia invocado com sucesso Satanás, o rei dos demônios. E Mu caminha para ser o demônio primordial, pelo menos ter o poder dele, tá bom, galera? Agora sim, o anime deu uma dica muito preciosa, que estamos vendo sim um novo sistema de poder de magia negra, muito possivelmente se valendo desse demônio primordial das frutas. Mas reparem como a animação deu uma dica fantástica, principalmente para quem acompanha o mangá também. Eles deixaram as chamas fantasmagóricas, azuis e os raios todos negros, preto profundo. Uma das dúvidas que tínhamos no mangá era se esses raios tinham a ver com Haki. Nossa desconfiança vinha de um simples fato que não batia muito bem. Os marinheiros viram os raios de Haki. E Haki, galera, é invisível. O que vemos de preto no mangá, no anime, é apenas uma forma de ilustrar para nós que tal poder está sendo utilizado. Mas em geral ele é invisível. Como em Marineford, onde não tínhamos esse tipo de ilustração e só depois que foi explicado que começaram a colocar. Só que o que o anime faz quando se usa Haki? Usa tonalidades misturadas no preto. Então você tem azul, vermelho, roxo, aquele jogo de luz fantástico, até dourado tem, né? Só que aqui
eles mantiveram tudo preto. E eu acho isso muito curioso, mostrando que o que vemos aqui não é haki, é algo a mais, e não à toa temos marinheiros desviando desses raios. É algo mais sinistro e antigo, e estamos sim na frente de um novo sistema de poder. E outra coisa, essa parte da animação praticamente confirma um dos poderes da fruta do Imu, que parece ter ligação com a tinta. Tem uma teoria que eu já trouxe aqui pra vocês no canal, eu simplesmente amo essa teoria, tá? É o seguinte, capítulo 1085, quando Imu escuta sobre o D, no nome de Lili de Nefertari, ele dispara ali uma flecha negra de sombra que apunhala o Rei Cobra letalmente. Porém, aquilo não é uma flecha, aquilo é uma cauda de um demônio. Pra mim aquilo é uma cauda de demônio. E é um demônio do estilo Rubber Hose, que é aquela animaçãozinha de mangueira do início do século XX e que vimos ser a inspiração para Nika. E se você reparar bem, está pingando algo que parece tinta da cauda de Imu. Tem umas gotinhas caindo ali. Dado que o Luffy possui essencialmente um tipo de fruta mítica Zoan humana, mas com propriedades de borracha, seu oposto natural, Imu, deve possuir uma fruta do mesmo tipo, mas da tinta. Assim, meus amigos, como o Luffy, ele pode ter alguns efeitos de desenho animado também para as pessoas ao seu redor. Borracha versus tinta. E você se pergunta, de onde você tirou isso, Evandro? Mais precisamente, de um one shot escrito pelo próprio Eiichiro Oda chamado Wanted. Foi de Wanted que saiu a história The Monster, onde o Ryuma, que virou ancestral do Zorão, surgiu pela primeira vez e mais tarde entrou pro cânone de One Piece. Mas não é em Monster que temos essa dica preciosa, sim em outra história desse volume único chamado Um Presente de Deus para o Futuro, que é uma história de como Deus e o protagonista chamado Brad estavam procurando pela borracha do destino para desfazer o que Deus havia escrito com a caneta do destino. Sem essa borracha era impossível apagar a tinta dessa caneta e o mundo acabaria. Tudo que a caneta do destino escreve só pode ser apagada pela borracha do destino. Fantástico isso daí, galera. Sabemos que existe uma categoria de frutas menores, maiores, como a Mera Mera no Mi, que é a fruta do fogo, e acima dela temos a Magu Magu no Mi, que é a fruta da lava. Imu pode muito bem acabar tendo uma fruta maior que a do Kanjuro, que tinha uma fruta muito parecida ali com a da tinta, uma fruta do pincel, uma paramécia. Então, se existir uma Gomu Gomu no Mi no mundo de One Piece, realmente uma fruta da borracha, você teria uma Denika superior, que é uma Zoan. Imu pode ter uma fruta mitológica do diabo da tinta, que seria o equivalente a Luffy. Nika, o homem de borracha. Eu acho simplesmente genial se o Oda levar isso até o final da série, porque eu adoraria ver uma luta Toon Force acontecendo entre os dois. Então assim, galera, o anime aqui ele praticamente confirma isso, porque você pingando ali umas coisas que pareciam tinta, né? Eu gostei muito disso, lembrem disso, por isso que eu falo, ó, lê o mangá e vai ver o anime, porque eles adicionam algumas cenas que às vezes são pertinentes. Lembrando que a equipe de animação está trabalhando muito próximo do Oda ali, e a escolha das cores aqui não foi por acaso, eles não colocaram coloração de haki não, bem legal, né? Outra coisa, né, o Saturno menciona estar na superfície, o que me deixa um pouco desconfiado se ele apenas quis dizer que não estar no topo da linha vermelha significa isso, ou se é a razão pela qual ele surge de um encantamento, né? E a sua verdadeira forma ainda resiste em alguma paisagem infernal. Muito boas escolhas de palavras do Oda para nos confundir. O número 5 que aparece no pentagrama solidifica também o papel de Imu como Satanás, o falso deus aqui, o diabo original, já que ele é o número 6, o número da besta. Sim, meus amigos, o mundo é governado por demônios se passando por deuses. Mas voltando aqui a Luffy versus Kizaru, o Kizaru ele atira um laser no Vegapunk, mas erra, porém o laser destrói a estrada de nuvens, fazendo com que o Vegapunk caia no chão. Kizaru questiona se o Luffy já não chegou aos limites da sua forma, mas o Luffy, em um movimento novo, usa um ataque chamado Gomu Gomu no Star Gun. O soco do Luffy passa pela cabeçona do Kizaru, da mesma forma que o Kaido e Nigashima, mas dessa vez o ataque cria diversos efeitos com estrelas, muito parecido com Toon Force, quando bate a marreta na cabeça de alguém. Eu me pergunto se as estrelas aqui poderiam ser memórias, se essa estrela que sai na cabeça do Kizaru for uma parte da sua memória. É um ataque bem interessante, mas o melhor de tudo aqui é que o Kizaru foi atacado com um golpe pra lá de insano, mas ele não muda a sua expressão facial, nem tomando um porradão. Luffy versus Kizaru acabam caindo no chão, o Luffy esgotou seus poderes, só que o Saturno antes disso, ele olha pro Luffy e vê
A forma de Nika do passado, hein? Saturno reconhecendo Luffy como Nika é pra lá de interessante, reforça muito que ele pode ser um imortal do século perdido. E o Luffy se transforma em um velho, né? Chega ao chão ali já no seu limite. E isso, mais uma vez, é aquela prova de que o Gear 5 não é a forma final do Luffy. Não tem como lutar contra Imu, Barba Negra, com essa forma que dura poucos minutos. Kizaru também acaba caindo. Foi um empate essa luta aqui, convenhamos. O Kizaru não tá dando tudo de si, tá meio mais pra lá do que pra cá. O Luffy também tá só tentando proteger, não tá dando tudo de si, então acabou empatado essa luta deles, mas foi uma belíssima luta, né? No ápice da nossa história, temos Saturno frente a Bonnie, Sanji, Vegapunk e o Frank. Bonnie se lembra de memórias doloridas do seu passado ligadas ao seu pai, quando uma ordem foi dada ao Vegapunk. Não deve haver nenhuma consciência remanescente em Bartolomeu Kuma. E depois disso, Bonnie salta e esfaqueia no peito de Saturno com uma espada. Um pouco de sangue flui do peito de São Saturno e... que cena! O melhor de tudo, Bonnie é a primeira pessoa a machucar um Gorosei em todo One Piece, hein? O inimigo do robô ancestral apareceu. Os piratas do Barba Negra estão pelas sombras, esperando para atacarem. E esta revelação da forma de Saturno e do estranho círculo mágico é uma das coisas mais misteriosas e legais dessa série. Talvez finalmente vamos entender mais dos demônios da fruta, o mal original que hoje vivem como deuses no topo do mundo. Foi uma época, possivelmente no século perdido e antes disso, tivemos uma era onde tudo circulava livremente. Deuses, demônios, tecnologia, magia. Só que após o conflito e a formação do governo mundial, muitos desses aspectos foram destruídos, perdidos ou selados. Deuses e demônios foram parar em Akuma no Mi. A tecnologia foi banida e destruída e as raças foram exterminadas ou caçadas. A era mítica dos tesouros mágicos, das criaturas marinhas gigantes e das forças sobrenaturais acabou sistematicamente destruída, deixando para trás o mundo normal e parado no tempo que todos conhecemos hoje. Mas parece que algo sombrio de eras passadas finalmente despertou. Que fantástico, meus amigos. Recomendo vocês olharem de novo ali a cena do Saturno, que é belíssima, né? Parece de um filme. Então a animação de One Piece tem as suas variações, mas no geral, para ser um episódio lançado semanalmente, é de tirar o chapéu realmente. E aqui eu gostei muito dessas coisas pingando desse São Saturno, parecendo tinta. E eu acho que é o poder de Imu-sama. Uma dica preciosa colocado aí pela equipe de animação. É isso. O que vocês acharam? Vamos ter um novo sistema de poder? Imu tem o poder da tinta? Qual a sua teoria? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!